A nova fronteira do empreendedorismo social está no encontro entre tecnologia e impacto. Startups brasileiras começam a usar a inteligência artificial para reduzir desigualdades. Mas o desafio é escalar resultados reais sem cair em soluções superficiais. Sobre esse cenário, eu converso agora com a investidora Camila Farani, notável aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Bom dia para você, Camila. Seja muito bem-vinda. Estava com saudade, viu? Marcelo, muito bom dia a todos que nos assistem. Eu também estava morrendo de saudade, viu? Que bom que a gente está junto. Que bom. Queria que você explicasse para a gente o que diferencia uma startup autêntica de uma startup que usa apenas o discurso do ESG para se promover. Eu acho que é importante dizer, eu vejo que é importante dizer que a startup que usa o discurso, principalmente voltado aí para a onda, vamos dizer assim, ESG ou ESG, né? É basicamente um foco muito claro, não só na área social, mas também na área do meio ambiente como um todo, né, e na área de governança. Dito isso, né, esse foco ele não é tão visto assim, muito embora essa siglazinha ESG, muito embora ela esteja embarcada nas próprias startups, mas o foco é menor. E eu acho que é importante dizer, cada vez mais, que assim, quando você fala dos conceitos, né, de ESG, a intenção ela não sustenta o negócio. Tem que ter muita cautela e muita clareza para as empresas, para as startups que se utilizam do termo para não promover o famoso greenwashing, né? O que separa cada vez mais ela entende de um problema social que ela quer resolver. Então, eu conheço aí algumas dezenas de startups que elas usam inclusão, mas elas operam com um time 100% homogêneo e com zero de representatividade. E, por outro lado, assim, eu vejo casos que oferecem crédito, muitas vezes para pequenas empreendedoras de periferia, e tem como base dados reais de consumo e também comportamento dessas mulheres, criando cada vez mais soluções de crédito mais justas. Agora, você pode dar exemplo para a gente de como a inteligência artificial está ajudando a reduzir desigualdades? A inteligência artificial, ela cada vez mais ela tem potencial de escala, acho que é importante deixar isso claro, mas ela também não resolve a ausência de dados, né, que é um problema crônico brasileiro. Além disso, você tem aí um acesso à tecnologia também limitado. Então, é importante dizer que ele muitas vezes ele está sendo usado como redução de desigualdade social e ela não pode aumentar o risco de aumento da própria desigualdade. Então, citando exemplos, né? Você tem aí as startups como ligadas muito à gestão de aprendizado virtual. Então, elas utilizam esses algoritmos para promover cada vez mais cursos personalizados para as áreas onde não se consegue levar professores presencialmente. Então, cria-se cursos personalizados em cima daquele problema, levando tempo real para escolas públicas, né? Então, isso permite cada vez mais que a intervenção seja muito mais rápida. Eu, como professora, vejo isso sendo aplicado de uma forma não só nas zonas rurais, para cada vez mais escolas públicas, mas também para áreas que existe um percentual muito menor educacional, como, por exemplo, as áreas periféricas aí do Nordeste, do Norte, algumas do Centro-Oeste, e também nas grandes capitais, né? Agora, trazendo um outro ponto, se você não entender que precisa-se identificar um padrão de desigualdade, a própria análise de dados, ela permite cada vez mais que os governos eles direcionem recursos e políticas. Mas se isso não for efetivo, você concorda que isso cada vez menos vai chegar aos lugares onde precisa chegar? Concordo. Precisa ter um acesso, não pode ter um acesso desigual à tecnologia. Por quê? Porque tem esse fosso digital no Brasil. E esse fosso digital é um fosso significativo. O acesso à tecnologia, o acesso à inteligência artificial, é importante dizer que ele está em curva de introdução no Brasil. E como toda inovação, ele segue uma curva onde, no primeiro momento, ele sempre vai falar nos seus 3% apenas para os early adopters.
né? Depois ele fala para as pessoas que são mais visionárias, são aquelas pessoas que usam a tecnologia e já usam de uma forma mais efetiva. E nesse momento, onde você tem aproximadamente 15% a 16% das pessoas usando, pode-se ter um momento onde tem o caos, onde isso tudo acaba. A partir do momento que ele rompe essa curva, aí muitas vezes ele chega no mainstream. Basicamente, Marcelo, é o seguinte, quando você começou a usar o WhatsApp, tem mais ou menos quantos anos? WhatsApp foi mais ou menos em 2010, né? Faz o quê? 15 2010. anos? 15 2010. anos. 2010. Mas eu tenho certeza que a sua mãe, suas tias ou seus tios ainda não usavam. Eu não estou querendo dizer que você é um pouco mais maduro, não, viu? Mas eu só fiz aqui. Sua mãe usava? Sua mãe ou seus tios, ou quem? Seu pai, não sei se são vivos, usavam? Não, minha mãe demorou um pouco, mas hoje ela usa bastante. Mas ela demorou Então, de fato. A minha mãe também não usava. Por quê? Porque ela não fazia parte desse percentual pequeno. Depois que isso se rompe, ela se torna cada vez mais mainstream. Fazendo esse recorte para a inteligência artificial, é mais ou menos assim. Então, é óbvio que áreas menos assistidas, elas vão ter ainda uma certa dificuldade, não só sob o ponto de vista de letramento, mas também sob o ponto de vista da própria inteligência artificial chegar nesses lugares. E aí, onde cada vez mais, eu sempre defendo muito isso, que as parcerias públicas e privadas, elas sejam feitas de formas efetivas. Agora, Camila, eu imagino que você tenha investimento em empresas de impacto social, né, em startups de impacto social, mas já teve alguma vez que você decidiu não investir porque você achou que não era de verdade? Sem dúvida. Já recusei. Conta pra gente, assim, o que levou você, por exemplo, a decidir não investir? O que pesa numa decisão como essa? Quando eu percebo que o impacto social é só uma camada superficial para captar fundo. Eu, inclusive, já entrei em eu tinha até uma função ali de liderança estratégica, e eu cada vez mais, né, eu dentro aí de um padrão de estratégia operacional e tático, essas visões, né, essas ações, eu tentava descer para o operacional e para o tático, elas não desciam, até que realmente eu pedi para sair, porque eu não tinha como seguir em frente a partir de um momento onde você compromete pessoas que precisam desse acesso, né, pessoas que vivem em cenários desiguais, e aquela empresa ela estava ali só para realmente fazer uma captação de fundo, né? No caso, essa daí não era só captação de fundo, essa era para abrir o capital na bolsa norte-americana, e eu não posso fazer parte de algo que realmente vá comprometer um pressuposto tão importante para o Brasil. Tá certo. Camila Farani, uma das notáveis do nosso canal. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado pela participação. Bom te ver, Marcelo. E daqui a pouco eu vou conversar com o Alceu Albuquerque.